Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. Sete horas e 25 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, e agora eu dou novamente bom dia a Luísio, bom dia ao ouvinte e telespectador da Folha FM, e agora bom dia à doutora Mesa. Bom dia, Mesa. Prazer tê-la aqui, obrigado por aceitar o convite da Folha da Manhã. E, Aloysio, eu acho que o bom gancho para a gente começar é exatamente sobre essa luta das doenças cardíacas. O setembro é um mês que simboliza, mas é uma luta, Mesa, que você tem diariamente, que todas as pessoas têm que ter diariamente com muita atenção. Bom dia. Na verdade, nós precisamos ter mais setembros para ter maior conscientização das pessoas em relação à doença cardíaca, que é a doença que tem a maior prevalência, né? Ou seja, é a doença que mais mata no mundo. Mata 8 vezes mais do que qualquer câncer. Então, nós temos 17 milhões de pessoas. 17,5 milhões de pessoas ao ano morrem, isso é estatística americana, decorrente de doença cardíaca, principalmente a coronariana, que é a mais prevalente das doenças cardíacas. Ou seja, o infarto, a isquemia miocárdica. E é muito importante essa necessidade dessa conscientização, porque a doença cardíaca ela pode ser prevenida, né? Tem a profilaxia da doença cardíaca, porque a doença cardíaca não é só, eu tenho uma herança familiar e eu vou ter uma doença cardíaca. Você pode interferir naquilo dali, porque a doença cardíaca ela é multifatorial. Então, é relacionado ao estilo de vida, ao peso, ao sedentarismo, às doenças que o paciente pode ter que são controláveis, como a dislipidemia, que é o aumento de colesterol, de triglicerídeos, o diabetes, que é o controle da glicose, e tem fatores que podem ser abolidos, como o cigarro, o sedentarismo. Então, na verdade, nós podemos fazer alguma coisa por essas pessoas. Basta que elas se conscientizem que elas precisam fazer a avaliação antes de sentir, antes de ter, né? Porque uma coisa é você se sente muito triste quando você só trata uma doença que você poderia estar fazendo uma profilaxia. E é o caso da doença coronariana, que é a doença que mais mata. Para você ter uma ideia, 1 a cada 3 pessoas morrem por doença cardíaca. Então, é uma prevalência muito grande, é muito superior a qualquer outra doença. Existe o Novembro Azul, né? O Outubro Rosa, existe a conscientização em relação Setembro também Amarelo, ao Setembro Amarelo. Depressão, né? E o Setembro Vermelho aí, junto com o Setembro Amarelo, no sentido de conscientização, e eu acho que talvez em termos de doença, entre todas, seja a que mais necessita de conscientização. Agora, eu já ouvi alguém dizer, algum médico, que hoje em dia, doença cardíaca, você, pelo que você já conhece e pelas maneiras como você falou, que tem de evitar até numa herança genética, a pessoa hoje, não sei se num caso muito excepcional, ela morre de doença cardíaca se ela... Não é se ela quiser é uma coisa forte, mas se ela não tomar determinados cuidados. Quer dizer, por que se tanto se descobriu sobre ela, inclusive na maneira, como você mesmo disse aqui, de você interferir numa carga genética, inclusive, por que tanta gente ainda morre de doença cardíaca? É porque nós não conseguimos, muitas vezes, segurar uma progressão da doença quando ela é agressiva.
nós temos muitas coisas que não foram descobertas ainda e que eu estou vindo agora do Congresso Brasileiro de Cardiologia e que se debateu duas coisas que, na verdade, são novas no âmbito da doença cardíaca, que é o processo inflamatório. A participação do intestino como um processo inflamatório da doença cardíaca. Então, quer dizer, nós somos o que nós comemos, nós temos que rever nossa alimentação, nós temos que rever a nossa flora intestinal para que nós possamos controlar o processo inflamatório que estaria relacionado à doença cardíaca. Então, na verdade, são muitas coisas que ainda estão sendo estudadas, que ainda estão sendo agregadas como fatores, porque a gente, às vezes, encontra pacientes que não têm colesterol alto, que fazia atividade física regular, que não tinha excesso de peso, que não fumava e tem doença cardíaca. Né? Então, eu tiro para o meu pai nadava 1.000 metros por dia, era magro, tinha uma qualidade de vida boa, não fumava e teve um processo coronariano. Então, naquela época eu já falava, gente, existe alguma outra coisa por trás aí que a gente não está detectando. E hoje já se fala de um processo inflamatório. Intestinal. Levando a um processo inflamatório do organismo, né? E mas que a entrada poderia ser, e cada vez mais se fala nesse congresso especialmente, do intestino. Então, chamando a atenção para a necessidade de você melhorar a sua alimentação, melhorar a sua população de bacilos intestinais, porque esse desequilíbrio dos bacilos intestinais poderia levar a esse processo inflamatório. Então, são teorias novas e que provavelmente têm realmente uma relação muito importante. Já se falava, algum tempo atrás, que a vacina para a gripe ajudaria ajudaria os pacientes coronarianos, por causa de um componente inflamatório. Então, são muitas outras coisas que ainda estão assim, sendo estudadas, desenvolvidas, e que provavelmente mais à frente vai realmente comprovar a relação delas e que vai precisar intervir para também controlar essa doença. Mirza, a gente vê, né, principalmente as pessoas que já viveram mais, como eu também, certas curvas, assim, por exemplo, em coisas como o ovo, por exemplo. Antigamente se dizia que o ovo era um veneno, aí depois já disseram que não era tanto veneno, aí volta a ser veneno. Eu me lembro que na minha juventude, um médico falava assim, não coma abacate. Abacate é um veneno, abacate é muito gorduroso, faz mal ao coração. Porque o ovo... E o abacate passou a ser uma boa gordura, né? O salmão passou a ser uma boa gordura com aqueles óleos todos. Esse vai e vem do que é permitido, do que não é permitido, e também eu não sei se existe tanto como falam, mas o lobby, às vezes, de laboratórios, não, vamos condenar aquilo para poder vender aquilo outro. Como é que você vê isso? Eu sei que é difícil, mas... Ao longo dos meus anos de cardiologia, eu falo sempre que a verdade de ontem pode ser a mentira do amanhã, e que, em relação às coisas tão drasticamente rebatidas, que antes eram verdades, a gente sempre tem que colocar um grau de moderação e levar aquilo como uma observação, mas não como um endpoint, quer dizer, um ponto final. Claro, né? Claro. Então, eu acho que nós podemos tudo, mas não podemos muito nada. Então, até o ovo, você pode ovo, você sempre pode ovo, você não pode muito. O que acontece hoje é que as pessoas comem 12 ovos por dia, 24 ovos por dia. 12 ovos por dia? Tem 12, gente que faz 24. Alguém come 12 ovos? A Griciane, pessoal de academia, né? Griciane, né? É Griciane, eu não me lembro o nome dela, esposa do Belo. Ela come 12 ovos por dia. Eu conheço gente que come 12 ovos de manhã cedo. Então,
São os excessos, são os extremos excessos. Lógico que proteína, né? É proteína. Tem a cena famosa do filme Rock, que ele, antes de correr, ele quebra acho que 4 ovos, né? A série Rock Balboa. Claro. E toma os ovos crus antes de correr. É proteína, né? É proteína. Mas a proteína está mais na clara, né? Então você pode comer 2 gemas e pode colocar 4 claras, que não seria tão. Agora, a próprio excesso da proteína também é prejudicial. Tudo né? em excesso faz mal, né? Exatamente. A gente pode tudo e não pode muito nada. Porque o excesso de proteína acaba agredindo o rim também. Né? Então, são os estudos que vão se comprovando e cada vez está se estudando mais a alimentação e eu acho isso ótimo. Agora, o que a gente observa é que antigamente não tinha tantos estudos e eles estavam certos, né? Comia gordura de porco, comia as frutas, comia os ovos, mas não comia os excessos como hoje. Hoje você coloca, isso é bom, aí aquilo se torna o dia a dia, o habitué em alto grau de uso. Então, eu acho que o pecado está sempre no excesso. Tem gente que come, Aloysio, diariamente, durante meses e meses e meses, frango grelhado com batata doce. Frango grelhado com batata doce e ovo. Deve enjoar, né? Não, é a dieta dos atletas. Frango, batata doce e ovo. Essa é a base, né? Então, logicamente que quando a gente fala na doença coronária e a gente fala em colesterol, por isso tanto alimentação, aí não pode gordura, não pode aquilo, aquilo outro. E muitas vezes o paciente tem um colesterol alto e a gente fala, você vai tomar o remédio para colesterol, mas doutor, eu vou tomar esse remédio o resto da minha vida. E eu falo assim, bom, você vai tomar hoje até eu falar para você parar, porque tudo pode modificar um dia, né? Hoje você tem que tomar o remédio todos os dias. E amanhã? E esse amanhã já está vislumbrando. No congresso agora, eu já tive a grata satisfação de ver que nós já estamos em teste, né, de injeção que você toma 2 vezes ao ano e controla o seu colesterol, que é o Inclisiran. Então, já está se... né? Você não vai ter que tomar o remédio de colesterol todos os dias mais. Você vai tomar 2 injeções por ano e você vai controlar seu colesterol. Que bom, você me avisa. Quando tiver, chegar a dizer, Marco o Antônio, que eu fica tomo de todo dia. olho, Inclisiran. Eu tomo todo dia a tal da rosuvastatina. Pois é, exatamente. Você estava falando de intestino, quer dizer, é uma coisa que não só cardiologista, mas você vai a clínico e tal, eles falam que a gordura perigosa é a gordura visceral, né? Visceral, sim. Não, falando na pessoa, sim. no corpo da pessoa, não que você ingere. É isso mesmo? A gordura visceral é aquela, né? Aquela famosa barriga e pneu. É o mais perigoso para doença cardíaca, para desenvolver doença cardíaca? Sim. Na verdade, essa gordura visceral, ela é chamada de gordura, mas ela é um órgão endócrino. O que vem a ser um órgão endócrino? É um órgão que produz hormônio, né? Então, ela é aterogênica, ela causa uma doença chamada síndrome plurimetabólica. A síndrome plurimetabólica consiste no paciente desenvolver hipertensão, resistência à insulina, posterior diabetes, né? E doença coronária, além da dislipidemia. Então, ela está muito relacionada à doença cardíaca porque esses fatores levam à doença cardíaca. Então, se eu tenho um órgão, que eu vou considerar essa gordura como órgão endócrino, porque ela esse órgão endócrino, o que ele produz é prejudicial, é o substrato para a doença cardíaca. Então, nós dizemos que a gordura visceral é extremamente aterogênica. Ela leva à produção da placa de aterosclerose. Então, por isso... Cola na artéria e... Exatamente. A placa, né, de aterosclerose é como se fosse um depósito de colesterol, geralmente o LDL, que é o colesterol de alta densidade, e que vai se depositando e, às vezes, causa obstrução pelo rompimento da placa.
aí teria o processo inflamatório envolvido. Quer dizer, a placa se rompe, é quando você corta, o sangue vai, forma um coágulo ali em cima. Então, se a placa se rompe, forma um coágulo ali em defesa para tratar a ferida da placa, só que esse coágulo obstrui a passagem do sangue. Obstruiu, não chega sangue na frente, a área que está mais à frente, que é o músculo, morre. Né? É como você diz, se tem um rio que irriga uma fazenda, se você obstrui aquele rio, as plantas que estão mais à frente morrem. E é o que acontece. Então, a placa se rompe, não é nem sempre pelo crescimento da placa e obstrução, mas pela ruptura da placa, pelo processo oxidativo local, e a rompe, e o organismo vai lá e tenta tratar aquela ferida da placa. Por isso que nós usamos ácido acetilsalicílico, antiadesivos plaquetários, remédios que fazem o paciente sangrar, para na tentativa de impedir essa coagulação ali. É quase que uma hemofilia química, né? Seria, sim, o tratamento. Grosso modo, né? O tratamento, sim, para evitar um processo normal do organismo, que é a obstrução. Por isso que muitas vezes o paciente fica apresentando sangramentos fáceis, coisa e tal, porque, na verdade, é esse processo que nós queremos controlar para evitar que ele faça o que ele normalmente faria, que é um processo de tratar uma ferida, porque essa ruptura da placa seria como se fosse uma ferida. Esse ácido acetilsalicílico que você fala é o famoso AS, né? A Sim, aspirina, né? Aspirina. E tem pessoas que tomam aquela dose diária. Sim, a aspirina ela tem duas características. Se ela em baixa dose, ela é antiadesivo plaquetário, ela faz com que o paciente tenha mais dificuldade de formar esse coágulo. Por isso que é infantil, né? Sim. Agora, em altas doses, ela tem características anti-inflamatórias. É diferente. Então, aí na aspirina, a dose é muito importante. Você pode usar a aspirina como anti-inflamatório. Você vai usar aí uma dose de 2 gramas por dia, tem características anti-inflamatórias. Agora, no caso de cardíaco, você usa como medicação antiplaquetária, que é na dose pequena. A característica dela modifica. Não deixa de ser um anticoagulante, como disse o... Não é anticoagulante, porque o anticoagulante age de uma outra maneira na coagulação sanguínea, tá? É mais mesmo na adesividade das plaquetas. Tá. Porque quando você corta, as plaquetas vão lá, aderem e formam o coágulo. O anticoagulante não. O anticoagulante está ele age na cadeia da coagulação. É diferente. Para o ouvinte entender, é a popular casquinha da ferida, né? Exatamente, a casquinha da ferida. Só que como ela ocorre dentro do vaso, aí aquela casquinha... por dentro da artéria... acaba obstruindo. Sim. Mas é para o ouvinte fazer uma associação mais... Ou telespectador, mais fácil. É que eu corto também dentro de você, né? Na hora que você corta, o sangue fica ali, forma... Até que plaqueta, você né, sai aquele coágulozinho assim de cima quando você passa. E o grande problema, Mirza, é que são doenças silenciosas, né? Muitas, né? São doenças silenciosas. Às vezes ninguém avisa você. Na verdade, aquele ditado, quem vê cara não vê coração, é uma verdade, né? Por isso que a gente fala e bate. Não, o fato de você não sentir nada não quer dizer que você não tenha nada. Você tem que conhecer o seu coração, você tem que fazer um check-up, você tem que saber qual o padrão do seu eletrocardiograma. Você precisa conhecer o seu coração. Você precisa conhecer. Então, você pode ter uma doença que está totalmente sem sintoma. Totalmente sem sintoma. E você ter. Você pode ter uma doença cardíaca congênita e que você não tem a mínima noção que você possui e que ela pode piorar com exercício físico. Então, você tem que se conhecer. O fato de você não sentir não te dá imunidade. Não te dá. Exatamente. Então, você tem que fazer uma avaliação. Aliás, a gente bate nisso, a gente bate na necessidade e, incrivelmente, a gente
se depara com pessoas que nunca se avaliaram e, pior, pessoas que fazem exercícios, às vezes, extenuantes e que nunca passaram por uma avaliação cardíaca. Então, deixa eu pedir a vocês alguns minutinhos para fazer um intervalo e voltamos dentro de instantes com esse assunto tão importante que é se cuidar, né? Conhecer o seu coração, conhecer seu corpo de uma maneira geral, né? E no Folha no Ar, primeira edição, hoje nosso papo com a doutora Mirza Cury. Daqui a pouquinho estamos de volta com Folha no Ar. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames